Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 222 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. Vamos falar, analisar de cabo a rabo aí o UFC São Paulo, um evento que prometeu pouco, mas entregou muito, né? Os cards geralmente sem grandes figurões, o pessoal tá querendo mostrar aí, mostrar serviço, mostrar resultado. O público também começou, o estádio começou bem vazio e terminou quase com a sua capacidade máxima. E para me ajudar aqui nessa análise, eu tenho ele, Lucas Carrano, nosso diretor de marketing do Brave, que também teve evento na última semana e inclusive comemorou 2 anos de trabalho à frente do Brave, né, Carrano? É isso aí, Renato, galera do Sexto Round, prazer estar aqui de volta, né, mais uma semana. Semana passada, por motivos tivemos evento, fui forçado a me ausentar, mas já tô novamente aí na lida, né, no batido, e realmente foi interessante. Parece que tem mais tempo, cara, pra ser sincero. A gente tá aí numa correria tão grande que às vezes nem parece que são só 2 anos, né? 2 anos, 16 eventos, 11 países e vamos que vamos. Tem muita coisa ainda pra rolar em 2018, ainda não acabou, não. Expectativa de vida baixou e Bubba Jenkins campeão, né? Exatamente, cara. Aliás, que cara, gente boa, viu? O senhor Bubba Jenkins. Tem uma personalidade muito forte e tudo mais, mas é um campeão na acepção da palavra. Tem um discurso ali afinadinho. Acho que o pessoal trabalhando direito aqui, a gente vai conseguir fazer muito barulho com ele. Foi uma vitória maiúscula, né? Venceu com propriedade também. Mostrou que realmente as credenciais dele de campeão da NCAA não são qualquer coisa, não. Uma crítica aqui ao announcer Fruitcake, hein? O cara foi pro lado do vencedor, apontando pra ele, e já tava com um cinturão na cintura, o braço levantado, não tinha nem falado o nome do cara ainda. Então, aqui, cara, você falou esse negócio, deixa eu te falar, que isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, mas acho que o pessoal tem a tendência de não me ouvir muito. Eu já cansei de falar para não falar o corner do vencedor antes, porque dá spoiler do resultado, e você mata um pouco aquele momento ali, que é um momento grande. Eu vou dizer que eu vi críticas de terceiros, e aí, quem sabe, né, sendo a opinião de uma pessoa que é muito mais relevante do que eu, como Vossa Senhoria, vão me ouvir. Mas eu já cansei de falar isso, cara. Ali eu falei, não fala o corner antes. Mas, foda, mas falando sério, o rapaz é um bom anúncio. Qual é o nome dele? Carlos Kramer. Carlos Kramer, exatamente. E gente boa também. Conheci, né, lá no Brave em Curitiba. Temos ele aqui também, Lucas Rezende, que hoje não tá tão alegre, o nosso escritor de Belém do Pará, redator do blogelbo.com, porque Lucas Carrano voltou, né? Tava melhor sem, né, Rezende? Tava, né, cara? Mas pelo menos vai ser uma edição rápida aí. E também tô, felizmente arrependido, porque o UFC São Paulo prometia nada, mas entregou muito, né? Aliás, entregou tanto que foram 14 lutas, né, cara? Tem que ter muita coragem pra encarar mais de 7 horas de transmissão aí, né? Como o nosso amigo André. Exatamente. Falando em 7 horas de transmissão do UFC São Paulo, quem esteve lá, coladinho no octógono, assim, respingando sangue e o suor em cima dele, é André Azevedo, o galã do MMA, nosso querido narrador do canal Combate, que trabalhou como repórter no fim de semana. Bom evento, né, André? Aliás, excelente evento, né? Foi, excelente evento. Um abraço aí pra todo mundo que nos ouve por aqui. Um abraço pra você, Renato, Carrano, Rezende. Cara, foi um eventaço, como vocês falaram, a expectativa era baixa e acabou entregando demais. Foi o melhor evento no Brasil que eu me lembro, assim, dos últimos tempos, de qualidade de luta. Um detalhe, eu encontrei o Demian e o Eduardo Alonso na voltando de São Paulo, e o Eduardo Alonso falou uma coisa interessante, eu quero replicar aqui. Falou sobre o evento que o fato de algumas lutas terem mudado, aconteceram alguns mismatches, e isso fizeram com que o evento melhorasse, a gente tivesse mais highlights, né? Foi o caso do Cowboy, do Eliseu Capoeira, o caso do Marreta. Então foi um evento bem interessante, foi um grande prazer estar na beiradinha do octógono ali, fazendo parte desse super show. Mas esse ponto do Alonso é interessante, porque tudo na vida tem 2 lados e faca de 2 gumes, né? Quando a gente vê só nocaute, só finalização, de repente é um card desbalanceado, em que não há tanto equilíbrio entre as forças, né? Another report asking me, you like him? Eu falei, man, like, I like just my mom. Mas vamos analisar aqui o evento, que foi o UFC Fight Night 137, né? Que começou com Glover Teixeira versus Jimmy Manuwa e nenhum dos dois chegou à versão final. Ô André, quero começar contigo na vitória por nocaute do Eliseu Capoeira. Na verdade, mismatch não, né? Porque o Luigi Vendramini vendeu um primeiro round caro, né? É muito bom de jiu-jitsu, o rapaz, deu um sufoco no Capoeira, mas foi nocauteado no segundo round.
O que talvez a gente possa reclamar aí é a posição do Capoeira no card, né? Vem de uma belíssima série de vitórias e foi enterrado aí no Fight Pass preliminar. Não sei quem deu essa sugestão, quem pode se apresentar aí, de quando a luta do Cowboy caiu, né? O Cowboy, que é a co-principal, lutaria com o Neil Magny, podiam ter alçado o Capoeira versus Cowboy. De repente valia até uma posição no ranking aí pra ele, né? Mas, de qualquer maneira... Ryan Spann e Luiz Henrique KLB, mano. Tava no preliminar do Fox Sports 2, né? Com todo respeito aí aos amigos, mas... Pois é, o Capoeira também não tem nada com isso, né, André? E fez o que tinha que fazer, né? Verdade, Renato. Também era a favor de casarem o Cowboy com o Capoeira naquela oportunidade, que a luta do Capoeira tava na iminência de cair. Agora, eu fiquei impressionado com o que você falou, cara. O garoto vendeu muito caro. Claramente você vê que é um rapaz da categoria de baixo, o Luigi Vendramini. Muita gente na arena vaiou o Luigi achando que ele era italiano e o cara é brasileiro, né? Porque ele tem dupla nacionalidade, no Sherdog dele tem a bandeirinha lá da Itália, mas é um menino brasileiro, muito bom de chão, deu um calor. Eu achei que ele ia finalizar o Eliseu Capoeira, sinceramente, estava muito próximo. O moleque fechou o triângulo, eu falei, cara, vai botar água no chope do Capoeira. Tava fazendo certinho o que os corners estavam pedindo. Eu fico do lado do corner azul ali nos eventos, né? A minha posição ali do lado entre o corner e a cabine da Fox Sports do UFC. E aquela hora que o Luigi estava puxando o Eliseu pelo nariz, o que não tem problema fazer, não é proibido pela regra, né? Não está na regra que não pode fazer isso. Os treinadores dele estavam cantando para ele fazer aquilo. Então estava fazendo ali direitinho o que o corner estava dizendo. Aí no segundo round a gente teve aquele nocaute absurdo, né? Assim, digno de bônus. O Capoeira é um cara que vem de 6 vitórias seguidas, merece estar num card, numa posição de destaque maior, com o lutador do top 15. É um cara que tem muita lenha para queimar nessa divisão de peso, luta demais, tem um bom futuro pela frente, cara. Eu gosto muito do estilo de luta do Capoeira, um cara que vai pra cima ali, vai sair na porrada, não é de falar muito. E pediu o Lawler, né? Pena que o Lawler tem luta marcada com o Stephen Thompson em janeiro. Só não deu, o dever de casa foi parcialmente feito, né? Pediu alguém legal, alguém ranqueado, ex-campeão, mas já está tomado. Ele falou que não sabe xingar a mãe de ninguém, mas faz parte. Mas se alguém cair, o cara entra também, né? Na sequência teve o Thales Leite contra o Hector Lombard, né? O Thales Leite se aposentou e quase ficou também a perna dele, uma coisa horrível, né? Parecia ali um bife tartar. Terceiro joelho. Nossa, o joelho saiu, né? Uma cena horrível, mas engraçado, né? Tava muito feio, né? Do ponto de vista estético, mas o Thales não tava mancando tanto assim. A gente já viu caras em situação de movimentação, né? Referente à movimentação pior. E o Hector Lombard é impressionante a sombra que ele virou, né, cara? O remendo do que ele já foi um dia, né? Um cara que chegou no UFC, foi contratado como campeão do Bellator, chegou como o adversário a enfrentar Anderson Silva pelo domínio do peso médio. Hoje em dia, 6 derrotas consecutivas, um no contest, né? Um exame antidoping, e só continua no UFC se ele tiver a foto do Dana White transando com um homem. Essa é a única forma do Hector Lombard se manter no UFC. Não tem outra, não tem nenhuma outra desculpa. O Thales Leite suplantou ele em pé, não tinha nada pra mostrar, e com esse nível, eu acho que o Lombard nem em Bellator nem nada. Eu acho que é fim da linha, não tá mais afim, tá cumprindo tabela ali, né, Rezende? Você que é o rei da aposentadoria, eu concordo com você, né? Não tem mais como defender, né, cara? O Hector Lombard tá fazendo de tudo pra perder. Já vinha perdendo pra uns caras semi-aposentados aí, Dan Henderson, Johnny Hendricks, C.B. Dollaway, aí perdeu pra um cara que realmente se aposentou agora, o Thales Leite. Ele tava muito bem no primeiro round, né, ficando muito bem os low kicks. Ele sempre teve poder de nocaute, mas parece que até isso ele perdeu ultimamente, né, cara? Ele não tem mais aquele poder de definição que era o grande diferencial do Hector Lombard. A gente sempre soube, né, que o tanque... Pois é, a gente sempre soube que o tanque de gasolina dele era pequeno, chegando na metade do segundo round ele já cansava, e agora cansa ainda no primeiro round. Então, e ele perdendo o poder de nocaute e cansando nos primeiros 5 minutos, não tem jeito mesmo, o cara vai perder toda vez. Muito pequeno pra categoria, né, cara? Muito baixo, alcance muito curto. Ressaltar também que o Thales teve uma excelente carreira, né? Se aposenta aos 37 anos, 28 vitórias, 9 derrotas, 15 vitórias por finalização, 4 por nocaute. Chegou a disputar o cinturão dos médios, né, contra o Anderson Silva, e como o Marcelo Alonso salientou na transmissão, tem aí um baita mérito de ter enfrentado Mousasi, Anderson Silva,
até o Michael Bisping, strikers da categoria, nunca ter sido nocauteado por nenhum deles, né? Diga, André. Renato, tem uma notícia aqui do Thales. Ontem eu mandei uma mensagem para ele aqui enfim, via WhatsApp, né? Perguntando como é que tava o joelho dele, porque realmente o joelho ficou horrível, né? Ele mandou para mim aqui, ó, abre aspas, tá melhorando, feio. Feio é o apelido carinhoso, né? Que a gente se trata. Tá melhorando, feio. No gelo e repouso. Não foi nada além de hematoma. Então, fechando aspas aí do Thales. Então, não foi nada demais, nada de grave, foi só um inchaço ali daquelas patadas do Lombard. E complementando, eu acho que o Thales, mesmo agora que aposentou do MMA, tem bastante terreno para fazer aqueles eventos de grappling mundo afora, né, cara? O cara tem moral, tem tarimba e tem jiu-jitsu para isso. E aproveitou para pedir uma vaguinha como comentarista no combate, né? Diz que agora tá com tempo, vai liderar aí a Nova União tecnicamente, né? Talvez no gap que o Dedé deixa. O problema é ele assustar as pessoas, né? Ninguém vai conseguir dormir depois do UFC, né? Aquela carocha feia dele, parecendo um integrante da carreta furacão. Olha aí. Assustar os outros na madrugada, né? Coitados. André trazendo suas rixinhas internas aqui pro podcast. Temendo pelo emprego. O pai da Valentina, cara. É brincadeira, é meu amigo, então a gente tem liberdade pra sacanear. Não, tô zoando. Olha só, na sequência teve a vitória também, bela vitória também, expressiva do Serginho Moraes, Carrano, sobre o Ben Saunders. Eu deixei lá no Instagram do Sexto Round, o @sextoRoundMMA, o momento em que depois da luta, o Ben Saunders que foi finalizado, ele é faixa preta de jiu-jitsu lá da American Top Team, ele foi o primeiro homem a finalizar alguém por omoplata no UFC, tem aquela guarda extremamente elástica, ele pedindo pro Serginho dar umas dicas pra ele de omoplata, né? Um momento muito bonito aí, que o Rafael Cordeiro postou no seu Instagram. A gente já tinha visto, né, o Neil Magny indo no seminário do Demian Maia depois de ter sido finalizado também. É bacana, né, essa troca de experiência. E eu disse no Twitter, Carrano, que às vezes um cara quando é muito bom de guarda, um guardeiro hábil, ele às vezes tem um handicap no MMA, que ele tá tão acostumado a ficar de costas pro chão plantado, né? Ele se sente tão à vontade ali que ele não tem a urgência de tentar ficar em pé, de tentar sair mais de lado, de tentar levantar, porque ele acha que uma hora ou outra vai chegar. E pode acontecer de não chegar, né? A gente já viu o PP com o Darren Elkins, viu agora o querido Ben Saunders, né? Quando a saída ali pro Serginho... O Verdun com o Overeem. Verdun com o Overeem. A gente vê, né, que, cara, ali naquele momento, quando ele tá sendo abafado por um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, ele tem que tentar sair o quadril, levantar, empurrar o quadril, não tem muito jeito. E ele tava muito confortável ali com as costas chapadas no chão, tentando ir pra omoplata, dobrar a perna ali. A própria habilidade dele, às vezes, se torna um fardo, né? Ah, sim. Sobre a tranquilidade da vitória, eu vou até traçar um paralelo aqui com uma coisa que rolou na nossa Fight Week semana passada, que foram entrevistar o Christian Rodrigues, né, que foi o atleta que ia enfrentar o Bruno Malfacine. Aí ele falou assim, o Bruno é bom de jiu-jitsu, mas eu sou também. Falei assim, meu irmão, pensa bem antes de abrir a boca, né? Você não vai falar... E ainda tentou pegar o Serginho no omoplata. Achei muito bonitinho da parte ousado, dele. alegre e ousado o menino Ben Saunders. Então, assim, tem uma diferença bem grande aí, né? Então, você ser bom numa coisa não quer dizer que você, vai bater de frente com um cara que é múltiplas vezes campeão mundial. E não só um cara que é múltiplas vezes campeão mundial, mas que aplica isso muito bem ao MMA, né? Então acho que aí fica bem a questão da diferença. E o outro ponto, acho que você colocou muito bem, é a questão do cara ficar confortável na guarda. É um esporte diferente. Aqui, ficar por baixo, se você fica muito confortável por baixo, numa luta de jiu-jitsu com pano, sem pano, qualquer regra de 10th planet, ninguém vai meter o cotovelo na sua cara, ninguém vai fazer postura e vai te dar um pancadão. Fazer guarda, né, ser guardeiro, é o último recurso. É tipo, tô por baixo, tô no prejuízo e vou correr atrás. Não pode ser a primeira opção justamente por todo o risco que tá ali envolvido, né? O grande destaque, sem sombra de dúvida, é logo após a luta, né? Ele ir lá e pedir o Serginho pra explicar. Me explica aqui como é que você me pegou, pra eu poder saber, porque aí eu não caio nessa mais. Acho que mostra também a humildade do nosso digníssimo Killaby. Ô, meu querido Rezende, eu queria te perguntar aqui, falando em jiu-jitsu, né? Era meio resultado dado que o Charlinho ia finalizar o querido Christos Diagos, né? Tava meio que na cara isso. Mas o que eu não sei se você concorda comigo, o que eu achei flagrante é que o Charlinho, ele parece mais encorpado. Ele tá com uma carcaça ali a mais. Charlinho, que sempre foi puro osso, né? Não é o Alan, mas é puro osso. Ele tava ali com uma massa muscular diferenciada, que eu nunca tinha visto, né?
Então, não não parece que tá na cara que ele é um peso leve pela envergadura, pela altura, que é pra ele construir essa carcaça, ficar mais forte e tentar, numa categoria que ele vai ser saudável, e parar de querer bater um peso que ele não consegue bater, não bateu várias vezes 66 quilos, e ele segue tentando, chamou até os Zabit Magomed Sharipov. O que ele quis dizer é o seguinte: eu topo qualquer coisa para voltar para os 66 quilos, mas não tá parecendo que não faz sentido essa insistência? Eu nunca vi um lutador fazer uma campanha tão ferrenha pra botar em desvantagem, cara. O Charles Oliveira, quando ele vai pro peso pena, ele fica debilitado, ele perde muito peso, ele não rende do mesmo jeito, ele já não tem o queixo muito resistente, com o cérebro desidratado, ele vai ficar mais prejudicado. Ele já teve uma campanha que foi apenas mediana no peso pena. Toda vez que ele volta pro peso leve, ele tem bons resultados. Ele conseguiu agora uma vitória com certa tranquilidade. Tudo bem que o Cristo de Águas é um lutador medíocre, né? Tava voltando pro UFC depois de uma demissão, mas ele dominou a luta, né? E, quebrou o recorde de finalização, tá vindo aí embalado, finalizou o Clay Guida, que é um cara difícil de se finalizar, né? Um veterano do UFC. Por sorte, até pelo bem dele, né? O UFC não vai dar essa outra chance pra ele. Não bateu o peso por muito, várias vezes no peso pena, então não tem a menor chance de deixar ele voltar e ele vai ter que se conformar. O cara tá com 28 anos, não tá ficando mais novo, cada vez mais vai ser mais difícil ele cortar esse peso, ele vai ter que aceitar, cara. É o único jeito. E de uma forma ou de outra, a gente tem que celebrar o Charlinho, né? Que com 28 anos é o brasileiro... passou o Royce Gracie. É o brasileiro? Não, é o lutador com o maior número de finalizações da história do UFC, 12 finalizações. E repito, 28 anos, ele pode lutar mais 10 ainda, ele pode botar um recorde inalcançável, praticamente é assim, tão eficiente que o Charlinho é no chão. Só espero que ele entenda, né, que o corpo dele tá deixando o recado. Mas, meu querido André, eu queria perguntar para você da vitória do querido Massaranduba, né? Nocauteou o Evan Dunham, que se aposentou, né, também, né? Tava já desgostoso com o UFC, falou que ia parar e realmente parou. Mas o Massaranduba completou 40 anos e tá falando em ser campeão. Quando ele estava numa série muito expressiva de vitória, eu acho que o UFC deu muito mole de não tê-lo, não ter dado uma oportunidade pro cara, né? Sempre preliminar, sempre com cara desranqueado. O que você acha? Você acha que o Massaranduba tem alguma chance aí de receber uma oportunidade? Eu acho que foi o Prota que disse na transmissão, não sei se foi você, que ele talvez seja o cara mais carismático de todas as edições do TUF, né? Podiam dar uma moral pro cara, né? De certo ponto concordo, né? Muito, muito carismático, muito querido. Agora, eu acho que não, Renato. Infelizmente não pela capacidade potencial do Massaranduba, mas por tudo que a gente viu até hoje, que aconteceu com ele na carreira dentro do evento. Você vê, um cara de 40 quantos anos ele tem, você falou? 40. Já esteve em melhor fase, várias vitórias seguidas, até perder para o Kevin Lee, e só ficava fazendo esses cards preliminares aqui no Brasil. Então, assim, claramente o UFC não quer colocar o Massara para alçar voos mais altos, né? Dar desafios maiores para ele e em outros países. Então, eu acho que não, por mais que ele fale de cinturão e tudo legal, eu acho que o lutador tem que ter essa automotivação, sim. Não tá errado, tá certo. O microfone na mão, tem que aproveitar o embalo e falar e confiar em si, mas eu acho muito difícil, até porque a gente tá falando a categoria dos leves, né, gente? Eu acho que chegou o teto com o Massaranduba, porque ele perdeu e depois perdeu também pro James Vick, cara. Então acho que já definiu ali até onde o Massaranduba vai. Ele não vai passar aí dessa barreira. Justamente. O James Vick é o 12º do ranking. Você ainda tem ali o Hernandes, o Dan Hooker e o Rustam Khabilov, que é o 15º. Então, assim, você vê, no 12º ele já bateu ali e desceu. E é um cara de 40 anos. Se ele tivesse, 30, talvez. Com 40, acho difícil. Ele já teve fase melhor e não foi catapultado pelo UFC. Então, eu acho que fica por aí. Mas é um cara sensacional, né? E é um cara que é muito autêntico, né? Você viu o que ele falou na entrevista? Falou pro filho, papai falou que ia vir aqui e bater na cara dele. Eu vim e fiz. Na sequência, temos que falar de André Ewell e Renan Barão. Eu já demonstrei toda a minha... No calor do momento, eu falei sobre esse resultado. Né? A decepção, a atuação que eu vi, né? Tá aqui no YouTube, né? Falando sobre a minha resenha
no sábado sobre essa luta, mas eu queria ouvir a opinião dos meus amigos. Não sei se de repente eu fui duro demais. Quero começar com o André e depois ir pro Rezende, porque eu já sei o que vem do Rezende, né? Já tenho até medo do que ele vai falar, rapaz. Decepcionado, mas não surpreso. Mas e aí, André? Split Decision, que eu achei um absurdo, o cara que deu a vitória pro Barão. Achei que uma vitória bem tranquila, 2-1 pro André, o seu xará americano aí. Mas o que mais me deixou surpreso, André, é que a tática, né? Botou pra baixo, passeou e vamos trocar os 2 rounds seguintes. Não entra muito na minha cabeça, né? O que será que tá acontecendo com o Barão, André? Por que não é nenhuma questão de, ele não sei se dá pra ser campeão. Não, é que o cara não tá rendendo, né? Ele perdeu a última luta pra um cara desranqueado, agora perde pra um estreante. Até onde vai chegar o Barão nessa fase dele? No UFC, acho que mais em lugar nenhum. Acho que é isso. Gente, eu não fiquei surpreso também, que nem o Rezende. Não fiquei surpreso com a atuação do Barão, não. Não fez nada de diferente das últimas lutas. Eu só tenho que enaltecer muito a performance do Ewell. Era um cara duro, já tinha visto vídeos dele no YouTube, já tinha comentado com amigos, assim, alguma coisa em grupo de WhatsApp com vocês. Um cara muito bom de mãos, um cara técnico, tático e, assim, um mental muito forte, diferente do Renan. Eu acho que a questão do peso, ele não ter batido o peso, ter ficado 3 quilos acima, o ajudou, inclusive, naquele knockdown. Acho que se ele tivesse batido 135, tivesse sofrido para perder os 2,6 kg, ele teria ficado naquele golpe de encontro do Ewell, que ele foi para cima com tudo, na paraibagem ali, o Ewell colocou certeiro ali a canhota, né? E acho que ele foi favorecido nesse ponto. Então, vitória justa. Também não vi decisão dividida, de jeito nenhum, vi 2 rounds pro americano. E, cara, o Barão é isso, não tem... Sabe, não sei se é a cabeça, se o cara... Não sei, sinceramente não sei o que acontece. Essa questão de oscilar na categoria de cima, na de baixo, tá vencendo bem na de cima, fica, aí perde, não, vou descer. Aí luta na de baixo, não luta bem, não bate peso, não, vou voltar. O cara tem que decidir qual categoria ele quer e dá foco, entendeu? Parece estar um pouco perdido o Renan Barão nessa fase da carreira, o que é uma pena, né? Um cara novo. Parada que ele não foi muito bem na de cima, né? Ele levou um calor do Jeremy Stephens e venceu ali por uma pequena margem o Philip Nover, né? Que nem tá mais no UFC. A gente tem que ressaltar mais um aspecto do Ewell. O cara defendeu o armlock, posição de finalização no braço, de um faixa preta de alto nível, que é o Renan Barão. Né? Então, assim, mais um ponto positivo. Se o Ewell não é um cara que tem sua valência principal, a luta de solo, é um cara que mostrou que tem um jiu-jitsu defensivo muito bom, e em pé, aquela canhota dele tem uma eficácia impressionante. Eu tava ali do lado, eu vi a quantidade de socos e a potência dos socos que o Ewell colocou no rosto do Barão. Aquela canhotinha dele, meu amigo, é um carimbo. Toda hora ele certeiro, cara. É impressionante. Esse menino é bom e se dá muito bem também com o microfone. Fala bem, pede luta. Então, de olho nesse rapaz aí que tem um futuro bom dentro da organização. A motosserra é a obra que o André tá fazendo em casa. Não é trilha que eu estou botando voluntariamente. Mas só... Não tá tendo uma competição de motocross também aqui do lado de casa. Mas só um detalhezinho sobre o André Ewell. Ele disse depois da luta que tinha virado mendigo, né? Perdeu, foi expulso da casa, não tava pagando aluguel até o UFC chamar, então teve uma nova chance. E ele me lembra muito, sabe quem? Com esse estilo, né? Envergadura muito comprida, boxe bom, troca de base e tal, tem uma canhota pesada. Não sei, na verdade, se ele é canhoto, mas... que esse estilo de jogo é o Kevin, né? O Edmilson Souza, Kevin Souza, que lutou no UFC. Você vai falar com o Conor McGregor. Não, que lutou no peso pena do UFC, um pugilista brasileiro, né? Acabou não renovando, foi pro Bellator, acho que ele perdeu pro Patrick Pitbull, né? Na estreia, o Pitbull teve que botar ele pra baixo, né? O Pitbull que tá nocauteando todo mundo aí, nocauteou mais uma, inclusive, no último Bellator agora, o Roger Huerta, ex-UFC. Mas, Rezende, quero te perguntar aí, bota a mão no seu coração, vai, seja bonzinho. O Renan Barão... Não, cara... Calma aí, Rezende, por favor. O Renan Barão foi ex-campeão do mundo. Ex-peso por peso top 2, 10 anos de vencibilidade, 20 lutas invicto, era chamado de um monstro por Joe Rogan, 3 derrotas consecutivas.
merece mais uma chancezinha? Pelo menos no UFC, assim? Umazinha? Um card Sim, brasileiro? O meu problema com o Barão, aliás, o problema do Barão, o problema pra mim, evidentemente, motivacional, bicho. É um negócio assim dele não conseguir virar a chave, dele tá lutando de qualquer jeito. O começo da carreira dele no UFC, ele mostrou que ele é um lutador muito mais inteligente do que isso. Um cara que sabe ser estratégico, sabe dosar, quando ele precisou, ele levou as lutas pros rounds posteriores pra conseguir vencer. E é uma coisa que a gente não tá vendo atualmente. Parece que ele regrediu como lutador. Então, pra mim, o que o Barão tá precisando fazer é uma reavaliação da carreira dele, parar, estudar um pouco, ver se ainda é isso mesmo que ele quer e se ele quiser, começar a levar a sério, né? Eu acho que ele tá jovem ainda, tem 31 anos, não tá tão combalido assim. Eu acho que fazer uma terapia, né? Um psicólogo esportivo, alguma coisa do Eu acho que os dois grandes problemas do Barão foram as duas derrotas pro Dillashaw, cara. Foram umas coisas que acabaram com ele e ele nunca mais conseguiu render de novo. Tá dizendo que o Renan Barão é o Fernando Torres do MMA? Que é o único caso de jogador que eu conheço que esqueceu como é que jogava bola no meio da carreira. Não, parou. Deu um branco nele e falou, cara, como é que faz? E o Barão é isso que você tá dizendo, então, só pra deixar claro. Cara, pode ser. Eu não acompanho muito futebol, mas pode ser. O Barão chegou a ter mais de 30 vitórias consecutivas e aí agora, desde que ele perdeu essa sequência, ele nunca mais conseguiu ganhar 2 consecutivas, cara. Isso é muito anormal. É uma queda muito vertiginosa em um intervalo de tempo muito pequeno. E também desistiu do peso galo. Ele não tá batendo peso, ele não bateu o peso contra o Aljamain Sterling e contra o André Hill agora, então obviamente ele tá ficando muito grande para cortar peso e vai recuperar o rendimento dele, mas acima de tudo fazer essa reavaliação da carreira. Eu acho que o Barão merece pelo menos uma lutinha aí no peso pena no UFC, mais uma, né, para ver se realmente ainda dá ou não dá, se tem mais alguma chance. Mas na sequência, meu querido Carrano, teve ele, Antônio Rogério Nogueira, o Minotauro, nocauteou Sam Alvey. Chegou a ficar um pouquinho bambo ali, né, com a mão do querido Smiling Sam, mas conseguiu recuperar, venceu depois de quase aí 3 anos parado, depois da derrota por nocaute por Ryan Bader. E o mais curioso é que o Minotauro, que estava lá na arena, na entrevista disse que o irmão ficou internado no hospital 10 dias antes da luta, que teve uma infecção, e chegou a levar chegou a fazer manopla dentro do hospital, rapaz, para se preparar. Eu tava lá, eu era manopla. Quase um menino Charlinho, né? E o Gasparzinho, ex-Tuf, que treinou na Tim Nogueira, ele respondeu esse tweet, né, dessa matéria do Minotauro dizendo, achei que era dia 22 de setembro e não 1º de abril. Mas aí o Minotauro conta essa história curiosa aí. Vencer o Minotauro é o que vale, né? Daqui a uns... Será que ele volta a lutar, pelo menos, nos próximos 6 meses? Pô, cara, acho que essa é a questão, né? A grande pergunta sobre o Minotauro é justamente sobre a constância e a regularidade na carreira. Embora ele seja um cara que dentro do ringue, apesar também de ter sofrido muito dano, né, na carreira, mas menos ainda do que o irmão, mas é um cara que sofre muito mais com lesões até do que o irmão gêmeo, né? Esse aqui é o negócio. A gente fica assim, pô, mas o Minotauro tá mais inteiro. Eles têm exatamente a mesma idade, tudo. Então não sei se serve como alento, não. Não sei, talvez. Claro, é difícil, né, cara? A gente ficar. Eu não sou igual o Rezende ficar aposentando os outros, não, sabe? Eu não gosto de ficar falando quando as pessoas param de fazer uma excelente oportunidade pro Minotauro se aposentar, cara. Mas é isso que eu ia dizer, tipo, apesar de tudo, eu não gosto de ficar falando, pô, fulano tinha de parar, fulano tinha... Mas eu acho que era uma boa chance, né? Ganhou em casa, uma vitória, sinceramente, uma vitória que eu não acho, por mais que o Sam Alvey não seja essa Coca-Cola toda, eu não sei também, eu achava o Sam Alvey favorito pra luta, eu acho que ele chegou até o Carrano era muito favorito e tinha a casa de apostas pagando 3,75 para 1 pro Minotauro, né, em caso de vitória. Então alguém ficou rico aí, né, cara? Então nessa brincadeira. E ele chegou como você falou, né, chegou a bambear num dado momento ali. Ele mesmo depois falou que não lembra de metade das coisas que aconteceram e foi pra cima, conseguiu a vitória. Talvez fosse uma chance boa, mas a gente não sabe o que passa na cabeça do cara, né? Às vezes pode até chegar agora, passar da luta, depois esfriou a cabeça, quer saber de uma coisa? Não sei se vou mexer com isso mais não. Mas, de fato, era uma oportunidade boa, porque foi uma vitória expressiva. Lembra um pouco, assim, mal comparando, né? Lembra um pouco a própria vitória do
Minotauro contra o Brendan Schaub no UFC Rio, né? Que também bem desacreditado, voltando aí de um longo tempo lesionado, enfim. Se o Sam Alvey não fosse o Sam Alvey, cara, eu acho que o Minotauro tinha perdido, porque ele é o striker menos ofensivo da história do UFC, cara. Vamos dar moral pro cara. O cara venceu, o cara bem. Falar um negócio pra vocês. Foi, assim, uma situação emocionante. A arena veio abaixo, tava todo mundo muito apreensivo, e aquele ataque do Minotauro, né, o início do fim ali, do ataque pertinho da grade, que o Sam Alvey chegou a dar uma corridinha, foi coração puro, foi empolgação pura, porque os treinadores dele, o Rick Monstro, o Erivan, o Dória, né, estavam gritando para ele ir com calma, tipo, calma, porque ele acertava, e eles queriam que ele acertasse e fosse cozinhando o galo, para entrar a canhota, e não se emocionar, caminhar para frente, que nem ele foi, arriscado a tomar um golpe de encontro. Só que ele fez justamente o que os treinadores pediram para ele não fazer, conseguiu aquela muqueta de canhota meio na cabeça, ali na têmpora do Alvey, e venceu. Então ele foi coração puro, cara. Ele desceu do octógono, tive a oportunidade de conversar com ele, né, com o Minotauro, né, entrevistei os dois. Ele estava muito emocionado, empolgado, e falou que foi para cima dele igual um cachorro. Falou assim, eu vi que ele acuou, foi igual um cachorro para cima dele para pegar, e foi o que aconteceu, para loucura ali, para delírio da galera. André, o caso do Alex Cowboy parecido com o do Capoeira, né? Pegou um rapaz, na verdade o Carlos Pedersoli nem viu a cor da bola, né? 30 segundos, o próprio Alex Cowboy disse, né, na entrevista que suou mais na entrada com dancinha ali do que na própria luta em si, né? Mas o Alex Cowboy, que já vinha da vitória mais expressiva da carreira dele, né, finalizando o Carlos Condit, ex-campeão interino, vai aí chegando. O que mais me chama a atenção, o Cowboy é o 14º do ranking, né? Provavelmente ele deve ter um upgrade aí pegando um ranqueado. Ele já ia pegar o Neil Magny, que é o 8º, o Neil Magny foi transferido para o UFC Argentina para pegar o Ponzinibbio. Mas o mais impressionante do Alex Oliveira, que ele disse, né, na entrevista também, é a força, né, o cara é magrinho, mas ele tem uma força de maluco, né, e ele disse isso, ele fala, bicho, pô, o cara quis trocar com força comigo, eu seguro o boi na unha, vai trocar força com o homem, pra mim é mole, né, então, de repente, o Cowboy aí é um cara que pode ter uma ascensão, ele que ainda é um cara rústico, né? Ainda dá pra polir, dá pra melhorar tanto em pé e no chão, e mesmo assim ele nocauteia e finaliza, né? Pois é, e é um cara esquisito de lutar. O Durinho falou uma vez, que eles já lutaram, né, na categoria, o Durinho falou que é um cara esquisito de lutar, que você não sabe de onde vem o golpe, né? Um cara estranho ali na luta. E foi o que você falou, é muito forte, né, cara? O bicho tem a força natural mesmo, e é grande pra essa categoria, tá bem. E o Cowboy é um cara de 30 anos, né, André? Ou seja, quando a gente fala na renovação do Brasil e tal, não pode esquecer do Cowboy, né? Que pode ter aí pelo menos uns 6 anos, 7 anos muito competitivos nessa categoria. Ele tem 1,80 m e tem uma boa envergadura pra categoria. É um cara que pode bater de frente aí com o pessoal do top, né? Pode, com certeza. Tem jogo pra isso, tem carcaça pra isso, tem tempo pra isso. E ó, ele é o 14º do ranking, como você falou. Ele ia lutar com o Magny. Magny vai lutar com o Ponzinibbio, que é o 10º. Então, inclusive, foi até a sugestão do próprio Laerte, né, que sugeriu na coluna, atacando de Joe Silva. Ele pode pegar o Magny na sequência, mesmo o Magny perdendo pro Ponzinibbio, né? Aí eles vão trocar, eles podem trocar. Se o Ponzinibbio trocar com o Magny vencendo, passar para o 8º, o Magny cai para 10º, o Cowboy de 14º vence o Magny em 10º, ele troca, entendeu? Eu fiz a confusão aqui, mas ele pode pegar o lugar do... então tu curte um troca-troca, né, André? Troca-troca, meu irmão, vambora, vamos para dentro, porra. Sacanagem. Ele pode trocar de lugar. Então é uma luta interessante para ele. Tem umas lutas boas para ele aqui nessa categoria até 77 quilos. É um cara forte, como você falou, tem talento, tem carisma e tem uma trocação diferente. É um cara que não sabe dizer de onde vem o golpe, cara cheio de quina e merece demais. Além de ser um cara nota 10, né? Quem conhece o Cowboy sabe o tanto que ele é gente boa e humilde, é um cara de verdade, entendeu? E tem um monte de filho pra criar, né? Com um monte de esposa diferente, 7. Então tem que comprar o leite das crianças. 7 filhos, André, 7 filhos. Tem que ganhar muito bônus aí, porque, né? Já é o caso de ganhar, né? Na sequência, meu querido Rezende, o Thiago Santos, o Marreta, nocauteou o Eric Anders, que impressionante como o corpo dele entrou em colapso, né? O Marreta já parecia muito cansado no segundo round, mas o Eric Anders simplesmente não conseguia levantar do chão no final do round, né?
É impressionante. Os caras tentaram levantar ele lembrou um pouco aquela luta do óbito, né? O Kimbo Slice com o Dada 5.000, que um morreu na ambulância e outro morreu 2 meses depois, né? Em que eles cambaleavam, o corpo também entrando em colapso de tanto cansado. O Eric Anders pegou a luta em cima do laço, claro, não estava preparado da melhor forma possível, mas o Eric Anders é um cara do peso médio, é um cara duro. O que você acha melhor para o Marreta? Continuar no peso médio, colhe essa nova vitória, 2 vitórias consecutivas, 12º no ranking, já olhando ali para frente, já está mais perto da cara do gol, ou você aprova a ideia dele que quer pegar o Jimmy Manua, né? Ele falou, olha, vamos honrar o nosso contrato, no final do ano eu enfrento você com 93 quilos. E aí, de repente, ele tem a chance de ser ranqueado em mais uma categoria, já que o Jimmy Manua é o 5º dos meio pesados. O que você acha mais jogo aí pro Marreta nessa situação? Maior risco, maior recompensa ou nem tanto? Eu acho que o Marreta está sendo esperto. No peso médio, ele vai encontrar um caminho mais longo. Essa luta com o Manua caiu no colo dele, acabou não acontecendo, mas agora ele vai perseguir, né? Porque ele sabe que é bom negócio para ele. Baixa recompensa e alto risco pro Manua, que é um striker também, né? O Marreta se garante muito no Muay Thai, então vai ser essencialmente uma luta definida em pé. E no peso médio, o Marreta já foi parado pelo Mousasi, pelo David Brandt, então ele dificilmente vai conseguir outro desafio assim no top 10, top 5 tão cedo. Agora, essa luta no peso meio pesado não valeu, né, cara? Foram 2 pesos médios, brincando de peso meio pesado. O Marreta acabou levando a vitória, mas porque também o Eric Anders estava despreparado, mas o Anders estava derrubando com certa facilidade, até de se exaurir completamente, e o Marreta conseguiu essa vitória, mas se fosse uma luta em pé de igualdade, eu não sei se ele levaria com tanta facilidade, porque a fraqueza do Marreta é no chão. Foi assim que ele perdeu pro David Brandt, pro César Mutante, né? Então foi finalizado pelo Eric Spice, que nem tá no UFC mais, então eu não sei se ele teria tanta facilidade. É por isso que ele quer tanto o Manua, né, cara? Porque apesar do Manua ser muito maior que ele, ia ser uma luta que ele ia ter mais chance, porque são 2 strikers, e ele ia logo, se vencesse, ia parar na cara do gol. Se o Manua aceitar, ótimo pra ele. Acho um pouco difícil, né? Acho que a oportunidade já passou, mas acho que ele tá certo em perseguir, nunca se sabe, né? Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é inclusive da categoria meio médio, categoria do Jorge St-Pierre, que eventualmente pode puxar o tapete dele, que é o William Macário Patoliano. Pode anotar, anota aí. É isso aí, pessoal. Vamos embalar o podcast essa semana. Eu queria me despedir aqui do meu querido Lucas Carrano. Um grande abraço, meu amigo. Temos o abraço da cobrinha, aliás? Bom, Renato, temos sim, né, cara? Agora já deve ter bem aí uns 2 meses que eu não fico despreparado pro quadro de toda semana, né? Andei comendo muita mosca na vida e agora já tô vindo preparado pra missão. Mas é melhor comer mosca do que comer bola, né, Carrano? Essa gíria eu nunca entendi, cara, pra ser sincero. Não sei quem fala esse tipo de coisa, não. Mas vai ser um abraço a cobrinha duplo, né, pro Renan Barão e pro Hector Lombard. O Renan Barão, por razões óbvias, que de luta, enfim, de estratégia, né, que tá sempre aí mostrando que nada tá ruim, que não dê pra piorar, né. E o Hector Lombard, cara, pô, se eu até fiz a brincadeira que o Renan Barão poderia ter virado o Fernando Torres do MMA por ter esquecido, o Hector Lombard, pelo amor de Deus, não sei o que aconteceu com o cara, né, como você falou, chegou pra ser o substituto do Anderson Silva, na categoria, o grande terror, ameaça que vem aí do raio. E aí, rapaz, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? 6 vezes no mesmo lugar caiu o raio. E tá aí. Então fica pros 2 amigos aí que tem muito realmente o que pensar. Vão ter bastante tempo para refletir, para poder pensar na vida, pensar na carreira. O Hector Lombard, se vai ter carreira. E aí depois a gente vê, mas sintam-se abraçados, reconfortados. Vocês não estão sozinhos nesse momento e a gente se vê na semana que vem na próxima edição do podcast. Uma notícia para Valerie Letourneau, namorada de Hector Lombard, que estava lá muito triste também, né? Meu querido Rezende, um grande abraço a você. Como é que vai Belém do Pará? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Nessa altura, meu cara, agradecendo aí. Toda semana, cara, fica nessa. Pois é, né? Belém tá a mesma coisa. Acho que eu não tenho nenhum recado final, a não ser mesmo a humildade aí, né, de morder a língua, né, de admitir que falei mal do card, mas o card acabou sendo bom, mas quando vier outro card ruim, eu vou falar mal de novo. O Rodrigo Tanuri tá fazendo falta. O Tanuri é aliado, né, cara? É Team Resende até o fim, faz falta, mas aí a gente também tá aqui cobrindo o buraco do amigo, né? Que isso, sempre tem que meter uma pederastia junto, né, Resende? Lamentável. André, tá cobrindo o buraco de ninguém, né? Um grande abraço, meu querido André.
Até a próxima edição do nosso podcast. Também vai descansar um pouco que teve no trampo aí final de semana, né? Pois é. Pegar alguns dias. Ferrou, tá brabo aqui a serra, então com essa motosserra aqui eu me disperso. Então, um abraço a todos aqui ligados aqui no podcast. Descansar esses dias, deve pegar no meio de semana algum stand-by para fazer lá no Sport TV, alguma escala deve entrar, fim de semana tem Glory 59 e a gente se vê por aí. Um beijo e boa sorte, boa semana a todos. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, meus amigos. Até semana que vem, que a gente volta com mais uma edição do nosso podcast.